Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 97. O que há de errado com ele? O que diabos é Vulcan? De repente, a atmosfera confundiu os jovens demônios. Então, os velhos demônios, que nasceram antes da guerra dos deuses exteriores, estalaram a língua. O quê? Não conhecem o ganancioso Vulcan? Os jovens de hoje! Se Vulcan ainda estivesse vivo, acha mesmo que estaríamos apenas minerando? Tsk, tsk. Teríamos sido devorados imediatamente, e nem mesmo um farelo de osso iria sobrar. Para os mais jovens, que estavam ainda mais confusos, os velhos demônios começaram a falar ainda mais. Era um passado terrível. Demônios eram classificados em dois tipos: demônios com inteligência e demônios sem inteligência. Demônios com inteligência não tratavam demônios sem inteligência como um dos seus, mas sim como criaturas insignificantes, e Vulcan era apenas uma criatura sem nome há muito tempo atrás. Ele era apenas uma pequena criatura que rastejava nos confins do reino demoníaco, lambendo o sangue e carne do chão depois que outros demônios terminaram de caçar. Como uma minhoca lutando para sobreviver. A posição do Vulcan no reino demoníaco era essa. No entanto, o reino demoníaco é um lugar infernal, onde batalhas entre os fantasmas são comuns. Um demônio verdadeiramente forte pode ser dito como um demônio que sobreviveu até o fim, não uma pessoa com muito poder ou mana. Se seguir por esse lado, o Vulcan era um demônio realmente forte. Mesmo que tenha nascido pequeno e fraco, ele rastejou pelo chão durante o dia e se escondeu no chão durante a noite para evitar ser caçado pelos fortes. Então, aproveitando-se dos restos, sangue e carne de demônios que outros demônios haviam caçado, ele gradativamente ficou mais poderoso em um lugar que ninguém sabia. Então, certo dia, era muito conveniente que Vulcan, que esteve se escondendo dos mais fortes, encontrasse aquilo. Infelizmente, Vulcan não tinha inteligência para reconhecer a identidade daquilo. Mas, mesmo sem inteligência, seus instintos tomaram a decisão correta. Vulcan bateu naquilo e quebrou um pequeno galho. Ele devorou as folhas nos galhos da árvore, naquele momento. Swoosh! Hã? Uma mudança aconteceu no corpo de Vulcan. O corpo de Vulcan, que estava sentindo uma dor extrema, começou a crescer. Em algum momento, inteligência desabrochou em sua cabeça vazia. Ele então reconheceu a identidade daquilo que estava em sua frente. Árvore do Mundo. Aquilo que Vulcan encontrou era a Árvore do Mundo, que estava desabrochando no reino demoníaco. Aquele pequeno demônio, que acabou comendo folhas da Árvore do Mundo, por coincidência, recebeu o nome de Vulcan. Ele começou a caçar e devorar demônios poderosos que subestimaram ele. Não havia um demônio capaz de impedir Vulcan, que possuía os galhos da Árvore do Mundo como arma. Vulcan mastigou e engoliu a carne e o sangue dos demônios derrotados por ele. Quando encontramos Vulcan, precisamos escolher: tornar-se presa de Vulcan ou mentir na frente dele e se voluntariar a ser seu subordinado. Vulcan, eventualmente, foi capaz de se tornar um nobre e governante de uma região. Foi por conta do seu crescimento deformado? Mesmo depois de se tornar um nobre, Vulcan ainda pecava na capacidade de fala. Uma pequena inteligência foi criada, mas era isso. Ele ainda era um predador que vivia de seus instintos, e mesmo o método da criação das pedras de sangue, que era o símbolo da nobreza demoníaca, não era tão alto nele. Mesmo que não pudesse fazer pedras de sangue, era o suficiente devorar os demônios caçados. Além disso, Vulcan preferia assim. Então, mesmo depois de se tornar um nobre, Vulcan reinou como predador que constantemente devorava demônios de baixo nível. Vulcan, o ganancioso. Os demônios o chamavam assim como sinal de medo. Até que ele foi morto pelo monarca das sombras durante a Guerra dos Deuses Externos. Os jovens demônios engoliram a seco com as antigas histórias dos velhos demônios. Eles sabem o quão devastador era para um demônio de baixo nível atingir a nobreza demoníaca sozinho. Espera! O quanto ele comeu! Era impossível fazer algo assim mesmo que Surro devorasse todos os demônios do Coliseu. Naquele momento, no centro do Coliseu,
Mo! Blag! Um grande demônio com o chifre de vulcão estava lutando contra minotauros. Vendo isso com seus olhos, os velhos demônios balançaram suas cabeças com confiança. A aparência é um pouco diferente, mas tenho certeza. Aquele é o chifre de vulcão. É a energia de vulcão. Se não for vulcão renascido, é da família de vulcão. Seja isso verdade ou não, era chocante. Por outro lado, Surro não podia fazer nada senão batalhar para tentar ouvir os sons. O que disseram? Que eu sou filho da vulcã? Parabéns. O segredo do seu nascimento foi revelado. Não brinca comigo. Que tipo de cara era o vulcão para reagirem desse jeito? Ele era apenas um porco com apetite imenso. Mas não parece nem um pouco comigo. Acho que estimulei algo em Vulcã enquanto comia a pedra de sangue neste lugar. Vulcã era um nobre demônio que nunca comeu uma pedra de sangue. Esse tipo de demônio, mesmo que agora um chifre, reagia de forma diferente dos demais, fazendo com que a energia que ele possuía antes explodisse. Foi como chuva caindo em um chão seco. Agora, um odor característico ao vulcão está saindo do seu chifre. Cheiro. Mas eu não consigo sentir nada? Isso porque é um odor que apenas demônios podem sentir. Mas antes disso... Eu sei! Com o alerta de Ezil, Surro imediatamente virou-se para trás. Então, agarrou os chifres do minotauro que estava atacando por trás, como um touro irritado, e o socou. Bang! Mo! Com certeza aquele minotauro era barra pesada. Ele recebia os golpes de Surro, ao mesmo tempo que devolvia violentos socos. Blag! Uma grande onda de choque, como uma bomba, explodiu o corpo de Surro. Mas... habilidade. Resistência reduziu o dano. Eu também sou bem resistente. Surro também continuou a balançar seu punho enquanto recebia os ataques apenas com seu corpo. Mo! Que batalha fútil! Ezil estava cheia disso. Um método de batalha onde se desiste da defesa apenas para atacar era tão vulgar que os nobres demônios jamais pensariam em algo assim. Não, havia apenas um nobre assim. Vulcã. Bang. Mo. No fim, o vencedor e perdedor daquela batalha ignorante foi decretado. Outro monstro gigantesco perdeu seu poder e colapsou devido à violência de Surro. A resistência desse era incrível. Surro estava verdadeiramente impressionado. Os 5 minotauros que ele derrotou permaneciam vivos, rastejando no chão em busca de ar. Mesmo depois que o vencedor foi decidido, os demônios estavam chocados. Meu Deus! Ele derrotou 5 minotauros sozinho. Como esperado do filho do vulcão. No entanto, apenas uma pessoa, o chefe da prisão, estava diferente. Q. Os olhos do chefe dos guardas brilhavam com ganância quando olhou para Surro. Que incrível! Sangue e carne de vulcão. Slurp. Saliva começou a sair da boca dele. Isso era natural, porque era vulcão. Uma existência simbólica que mostrou como um demônio de baixo nível pode se tornar um nobre. Ele estava curioso. Quão poderoso ele vai ficar antes que eu possa devorá-lo? Um enorme apetite surgiu nele. O chefe dos guardas rapidamente escaneou o Coliseu. Ele ainda não veio. Apesar de tudo, o tirano ainda não apareceu no Coliseu. Isso é tudo graças ao homem de um chifre terminar a batalha rápido demais. Ao perceber isso, a expressão do guarda mudou. E se eu comer esse cara antes que o rei tirano chegue? Talvez eu fique mais forte que o rei tirano. No momento em que pensou em um ato tão audacioso, ele sentiu um calafrio. Mais poderoso que o rei tirano? Eu posso? Vou me tornar mais poderoso que o dono deste lugar? O coração do demônio, cheio de desejo, acelerou como uma montanha russa. Não seria um grande desrespeito para um demônio ignorar seu desejo? Puf! Oh! Se chefe dos guardas! De repente, quando o guarda entrou na arena, os olhos de todos os guardas demoníacos foram direcionados a ele. Nenhum deles se atreveu a impedir este ato pelo fato dele ser o demônio de maior nível naquele lugar, uma vez que o rei tirano estava ausente. Quando Surro viu isso, seus olhos brilharam. Ótimo! Não seja descuidado. Ele é alguém com um poder mágico muito maior que o seu. Poder mágico não é tudo. E também, é muito mais eficiente pegar o capitão primeiro do que passar por todos eles. Surro rapidamente se preparou para a batalha. No entanto, o guarda nunca havia avançado em cima de alguém.
mesmo sob impulsos. Seus olhos rapidamente viraram para o Minotauro deitado perto de Surro. Não baixe sua guarda. O homem de um chifre era aquele que derrotou 5 daqueles minotauros sozinhos. E o filho de Vulcano não poderia estar mais alerta. O guarda estendeu sua mão e gritou para o Minotauro. Levante-se, criatura! Como se atreve a falar isso primeiro? Beru, que estava escondido nas sombras, estava irritado. O veneno já havia se espalhado pela mão do guarda e estava infectando os minotauros. Mo! Os minotauros gritaram em grande dor, então levantaram novamente. Seus corpos estavam extremamente quentes. O sangue em suas veias estava fervendo. Era praticamente uma sentença de morte usar o veneno sanguinário naqueles que já estavam morrendo. Se o veneno tivesse sido usado no começo, os minotauros sequer teriam lutado para salvar suas vidas. Mas agora é diferente. Mo! Os minotauros agarraram toda aquela fúria e direcionaram ela para Surro. O minotauro cultivado foi contaminado com loucura. O minotauro cultivado foi contaminado com loucura. O minotauro cultivado foi contaminado com loucura. O guarda deu ordens para eles com uma risada maligna. Ótimo! Matem ele! Rasguem esse merda de ponta a ponta, mesmo que signifique morrer. Mu! Ha 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 ha! Sangue e carne de Vulcão. Eu vou devorar todo o seu sangue e carne e fragmentos de ossos. O guarda avançou para devorar o coração de Surro com os minotauros. O poder de Vulcão é meu. Foi assim. Bzzzt. Como se respondendo às palavras do guarda, o chifre de Surro... Não. O chifre de Vulcão vibrou e começou a emitir um choro estranho. Ring! Uma missão urgente apareceu. Missão urgente? Uma janela de missão apareceu de repente em frente aos olhos de Surro. Missão de emergência, ganância de Vulcão. Uma grande sede por poder despertou do espírito demoníaco que adormecia no chifre de Vulcão. Depois de despertar de um longo sono, Vulcão, o voraz, está com muita fome. Alimente Vulcão com almas demoníacas para obter recompensas especiais.